Oi, gente. Professor Marcos Dominici aqui, professor de arte, e a gente vai finalizar nosso módulo de século XIX com atividades, né? Estou esperando vocês. Então é o seguinte, a gente vai falar de impressionismo, em 4 nomes que eu quero que vocês tenham atenção: Monet, Manet, Renoir e Degas. E de pós-impressionismo, mais 4 nomes. Professor, é muito nome, mas são nomes que são extremamente importantes: Lautrec, Cézanne, Gauguin e Van Gogh. Então vamos lá, porque tem muita observação e preste atenção às observações. Observando as imagens abaixo, Nenúfares, imagem 1, Bailarina, imagem 2, e Retrato de Mulher, imagem 3, a gente tem obras impressionistas a partir das características de quais artistas? Primeiro, Monet, a imagem 1. Segundo, Degas, a imagem 2. Terceiro, Renoir. Como eu consigo diferenciar isso? As obras de Monet sempre são mais coloridas e são mais embaçadas. É como se você passasse aquele filtro do celular, que ele embaça o fundo, a figura fica nítida, né? Seria mais ou menos. Agora embaça tudo, é Monet. Já o Degas é muito fácil você reconhecer. Quase a totalidade das obras dele são bailarinas e tem esse tom mais quente. Renoir, por sua vez, tem um macetezinho para você entender. Geralmente o rosto é mais nítido e o fundo é embaçado, como aquele efeito celular. E ele usa muito azul e vermelho nas obras. Então partiu para a segunda questão. Observando a figura, a pintura apresentada Banheira de Edgar Degas pode ser considerada uma obra impressionista por quê? Pela preocupação com a luminosidade e a incidência nas formas e o valor atribuído à beleza e à própria arte. Uma observação sobre Degas. Ele pintava mulheres, bailarinas, mas mulheres nuas sensuais, né? Há uma forma de representação específica porque ele é um dos únicos, talvez o único artista que era impressionista, mas não pintava ao ar livre como os demais. Ele pintava em ambientes fechados, como se fosse o estúdio de gravação aqui. Então ele criava a própria luz de uma maneira tão perfeita que parecia ser uma luz natural. Enquanto isso, os outros artistas impressionistas, Monet, Pissarro, Morisot, eles pintavam geralmente utilizando ao ar livre. Monet, por exemplo, ele passava às vezes 2 dias num barco no meio do campo para pintar como a luz solar muda a cor dos objetos. Observe, terceira questão, a imagem, a obra intitulada Tarde de Domingo na Ilha Grande Jaté, de Georges Seurat, que é um dos quadros mais famosos da técnica pontilhista, ou divisionista, ou neo-impressionista. Sobre esta nova forma de pintar, a gente pode dizer o seguinte: essa técnica é você fazer pequenos pontos na obra, diferente do impressionismo, que tem manchas grandes. Então, Georges Seurat e Paul Sinat, nomes dos 2 artistas do impressionismo, do pontilhismo, aprofundaram as pesquisas impressionistas quanto à percepção óptica, que é a base dos 2 estilos, criando o pontilhismo. O pontilhismo, item 2, é considerado uma evolução da técnica do impressionismo, também conhecido como neo-impressionismo. Item 3, os pós-impressionistas, Paul Cézanne e Van Gogh, tornaram-se seguidores da técnica do pontilhista. Então, do pontilhismo, o que na verdade seria isso? O pontilhismo é uma evolução natural do impressionismo, né? São pintores que passaram pelo impressionismo, mas não ficaram tanto tempo e refinaram a técnica, por assim dizer. Ao invés de manchas grandes, você tem pontos. Apenas a 1 e a 2 são corretas porque Cézanne e Van Gogh buscaram novos caminhos que não foram literalmente os caminhos buscados pelos pontilhistas ou divisionistas. Quarta questão, essa aqui foi do Enem de 2010. Em busca de maior naturalismo em suas obras, fundamentando-se em novo conceito estético, Monet, Degas, Renoir e outros artistas passaram a explorar novas formas de composição artística que resultaram no estilo denominado impressionismo. Nota que impressionismo é um deboche em função de uma crítica a uma obra de Monet chamada Impressões ao Sol Nascente. Aí a coisa pegou e ficou impressionismo. Observadores atentos da natureza, esses artistas passaram a usar pinceladas rápidas, de cores puras e dissociadas diretamente na tela, sem misturá-las antes na paleta. Professor, eu não entendi nada. Então vamos numa coisa simples.
como é que eu consigo fazer laranja a partir da cor de outras duas cores? Misture uma quantidade de vermelho, misture uma quantidade de amarelo, e aí na hora que você misturar, dependendo do laranja e da quantidade do amarelo, ou do vermelho e da quantidade do amarelo, você tem laranja mais amarelo, né, o laranja mais claro, mais vermelho, o laranja mais escuro. Agora imagina isso na tela, sem misturar. Mas como é que eu vou ter laranja? O meu olho mistura e diz é laranja, ou seja, é um efeito visual, uma ilusão de óptica, ok? Física, gente. E o impressionismo é baseado nos dados científicos físicos, as cores complementares, o efeito da luz, o efeito da cor, entre outras coisas. O impressionismo representava sensações visuais imediatas através da cor e da luz. São os dois conceitos do impressionismo mais importantes. E o brilho das cores era obtido através do efeito das cores complementares. Professor, o que são cores complementares? Elas são opostas no círculo cromático. As duas juntas, elas incomodam em alguns casos o efeito visual. Exemplo, magenta, que é aquele rosa choque que você chama, e verde. Se você tiver coragem, né, porque noção nenhuma de sair com uma calça magenta, rosa choque, e uma camisa verde limão, tu vai saber o que é ter atenção de todo mundo onde você vai passar. Pronto, acabou de entender as cores complementares. A imagem da obra Impressões ao Sol Nascente indica duas cores complementares. Quais são elas? O sol laranja no fundo azul, certo? Então, aí eu entendo como o brilho das cores eram feitas. Um efeito técnico e físico. O efeito das cores luz. Sexta questão. Estamos chegando ao fim. Inicialmente usou pinceladas rápidas, figuras manchadas, misturadas ao fundo, com rostos nítidos e demais partes da pintura embaçadas ou nubladas. Foi dessa maneira que esse artista em particular conseguiu dinheiro, rosto mais nítido e o fundo embaçado, tipo aquele efeito de alguns celulares que vocês têm, ou que a gente consegue criar em alguns aplicativos. Criando nus solidamente formados, com excessos de vermelhos e azuis, que era uma característica dele, em seus quadros. Observando a obra abaixo e as características anteriores, a gente pode dizer que o pintor é Pierre Auguste Renoir. Pode perceber que os olhos são mais fortes e há uma tendência de embaçado com vermelhos e principalmente azuis. Tem algumas obras que me dão até medo olhando mas são bonitas, mas dá um medinho. Sétima questão. Analisando as imagens abaixo e levando em consideração as características, geometria das formas, a primeira imagem, caricaturas, a segunda imagem, luz e cores fortes na terceira, a gente pode dizer que tratam de pintores e artistas do pós-impressionismo, que é aquele gancho do final do século XIX, que são artistas que passaram rapidamente pelo impressionismo e evoluíram suas obras. Então, a primeira obra, geometria, que vai dar inspiração para o cubismo, Cézanne. A segunda obra, uma liberdade grande de expressão, inclusive do seu próprio trabalho, Lautrec. E a vida mais lamentável e mais trágica de todos eles, que vai servir de inspiração para o expressionismo no século XIX. Van Gogh, não tem para onde. Assistam o módulo sobre pós-impressionismo e pesquisem mais sobre Van Gogh. Última questão. Esse artista não se preocupou em registrar o aspecto passageiro de um momento provocado pela constante mudança de luz solar. O que ele buscava era o permanente, a estrutura íntima da natureza, coisas de artista. Essa mudança radical de concepção já é evidente em sua tela, o Castelo de Medan. O rompimento com o grupo dos impressionistas foi inevitável, pois a tendência em converter os elementos naturais em figuras geométricas, como cilindros, cones e esferas, acentua-se cada vez mais. Para servir às suas intenções, teve de recuperar a forma, recusando diluí-la, como seria se ainda se interagisse no impressionismo. Explorou efeitos espaciais, os volumes e as formas. Olhando sua pintura, é fácil compreender a enorme influência que ele exerceu sobre os artistas nas primeiras décadas do século XX, em particular os cubistas. A pergunta é, professor, por que esses artistas, Van Gogh, Cézanne, Lautrec, Gauguin, quiseram tanto essa originalidade? Primeiro, porque eles buscavam sua própria obra, sua própria identidade. Segundo, a fotografia literalmente acabou com os artistas da época. Eu não posso mais pintar retratos figurativos, realistas, porque já tem a fotografia. Então, eu tenho que evoluir minha pintura.
A questão em pauta trata da obra de Cézanne, Geometria Pura, que vai servir de base para os pintores do cubismo. Então, só para reforçar, quem é a inspiração dos cubistas? Cézanne. Quem é a inspiração dos expressionistas? Van Gogh. Quem é a inspiração dos fauvistas? Gauguin. Então, a gente fica por aqui e espero vocês no próximo módulo, próxima aula. Um abraço.